do Sermão da Montanha, no capítulo 8 do Evangelho de Jesus segundo Mateus, vamos encontrar uma passagem muito comovente, logo nos primeiros versículos. Quando Jesus desceu do monte, o acompanharam grandes multidões. Aproximando-se um leproso, adorava Jesus, dizendo: Senhor, se quiseres, bem pode me limpar. Jesus, estendendo a mão, tocou o leproso, dizendo: Quero, fica limpo. No mesmo instante, secou a lepra. Então disse Jesus: Olha, não digas a ninguém. Vai apenas mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordena na lei para lhe servir de testemunho. Isto vem a propósito das curas que LBV tem obtido, mercê da misericórdia do alto, e desta poderosa corrente legionária de fé. Nós já tivemos até cura de câncer. O testemunho foi lido aqui. Tivemos cura de lepra. E aqui exatamente o Evangelho nos dá a cura de um leproso. Mas vejam vocês, meus amigos e meus irmãos, até onde ia o poder de fé na alma desse irmão leproso. Jesus, Senhor, se quiseres, bem pode me limpar. Eu sei que há problemas terríveis de câncer, de lepra e outras doenças desagradáveis, inclusive todas essas catalogadas no plano mental ou espiritual como obsessão. Há muita gente que outros julgam que está doente, incuravelmente doente das faculdades mentais, e não está. Muita gente que está apenas debaixo de obsessão. Então é preciso explicar isto mais uma vez. Por que obsessão? Há pessoas que ora estão alegres, daqui a pouco não estão mais, ora dizem uma coisa, daqui a pouco não dizem mais, ora estão amáveis, ora estão feitas uma fera, pessoas que mudam. Por quê? A gente chega a estranhar e dizer: mas será possível? Ainda há pouco estava tão amável, agora já está de pau na mão, querendo matar meio mundo, feito uma fera de cacetete. O que houve? Houve uma interferência espiritual. Quando o Evangelho se refere aos demônios, o que são os demônios? São exatamente os espíritos desencarnados, isto é, estão fora do corpo, perderam seus corpos e vivem por aí, na erraticidade, como diz o nosso particular amigo Allan Kardec. De modo que quando esse espírito encosta numa criatura, ainda no plano material, que tem o seu corpo funcionando, etc., transmite a ele a sua moléstia. Há muita gente que não está tuberculosa, mas está com o encosto de um espírito que morreu tuberculoso. Isso é, de um homem que morreu tuberculoso. E aqueles fluidos da tuberculose estão ainda no espírito e passam para aquela pessoa que ele estiver encostado. Tem havido grandes experiências na sociedade de estudos psíquicos de Londres. Eles não chamam espiritismo por uma questão assim de prudência. Podem pensar que é bruxaria, feitiço, e o inglês é todo formal, ele gosta de tudo ciência, para
parapsicologia, metapsíquica, estudos psíquicos, mas tudo isso é espiritismo. Pois bem, fizeram experiência em fotografar os espíritos, até no caso de passarem a sua moléstia para uma pessoa obsidiada. Como? Vamos trocar isso em miúdos, porque o povo escuta falar em metapsíquica, e será mais uma das metas que estão aí anunciando para derrotar o Brasil, levar o Brasil ao desespero. Não é não, metapsíquica é um pseudônimo de espiritismo, ou sinônimo de espiritismo. Parapsicologia é a mesma coisa. Fatos parapsicológicos, tudo isso quer dizer espiritismo. Pois bem, havia dois inimigos, dois homens que não se topavam, um não ia com a cara do outro, como acontece muito na política brasileira. É chique ter inimigo e ficar esse estado de litígio permanente, porque assim o povo morre mais depressa, de tédio e de fome também, porque enquanto eles brigam não há tempo para trabalhar, né? Pois bem, morreu um desses inimigos, tuberculoso. Então, vendo-se liberto da carne, descobriu que podia atacar melhor o seu adversário, porque podia atravessar a parede e entrar na casa dele. Não precisava mais ficar escondido atrás da árvore, atrás do automóvel. O espírito tem a faculdade de atravessar as paredes. Ora, aí é que ele disse, que coisa formidável, agora eu posso liquidar esse cara em 3 tempos. E começou a trabalhar. O outro, que era um camarada rijo, de compleição forte, começou a tossir seco. E toca tossir, até que um dia alguém disse, você está caronchado, rapaz. Vai tirar uma radiografia, porque isso aí é um micróbiozinho de Koch, ou que outros chamam de Koch, tanto faz, de Koch ou de Koch, é o mesmo vacilo. E não é que ele foi tirar a radiografia e acusou tuberculose? Aí o homem ficou apavorado, porque naquele tempo não havia ainda hidrazida e não sei mais o que, tratamento que já se faz e cura tuberculose. Ser tuberculoso era estar condenado à morte, estar com os dias contados. Pois bem, por sorte dele, uma pessoa metapsíquica, parapsicológica, escalafobética, disse assim, olha, isso não é tuberculose não, você tem imposto. Era uma tia da Edna que andava lá em Londres e avisou, isso não é tuberculose não, você vai ver que o negócio não é bem esse. Eu vou lhe explicar o que está acontecendo aí. Menino, afastaram o obsessor numa sessão que ele queria quebrar tudo, queria quebrar a mesa, queria quebrar o telhado, queria quebrar a parede, queria quebrar o doutrinador, vou te pegar lá fora, vou te rebentar. É assim que eles falam. E a mim então já me prometeram me rebentar de todo jeito. Ainda estou aqui. O certo é que o obsessor confessou que na hora da radiografia colocou seu perispírito diante do aparelho e pressionou a chapa e passou para o outro a sua própria tuberculose. Olhem, isso é um negócio de louco, como se costuma dizer. Na hora da fotografia, raio-x, raios Röntgen, aquela complicação que vocês conhecem melhor que eu, o espírito encostou o perispírito assim diante do visor e imprimiu aquela fluidificação pesada de tuberculose à própria chapa radiográfica. Então foi uma coisa extraordinária. Quando o homem viu que não tinha nada, então foi tirar outra radiografia, aí já sem o obsessor, estava limpinho, não tinha nada. Não merece uma salva de palmas? Então viva ele, bebê! Viva o PDB! Viva o Brasil! Viva Jesus!
Evangelho de Jesus, segundo Mateus, no capítulo 8, os versículos 28 a 34. Tendo ele chegado a outra banda, a terra dos Gadarenos, dois endemoniados, extremamente furiosos, de modo que ninguém podia passar por aquele caminho, saindo dos túmulos, vieram ao seu encontro. E eles gritavam: "Que temos nós contigo, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a alguma distância deles pastava uma grande manada de porcos. Os demônios rogavam: "Jesus, Senhor, se nos expulsas, então manda-nos para a manada de porcos." Então o Cristo respondeu: "Podeis ir." Tendo eles saído, passaram para os porcos, e toda a manada se precipitou pelo declive no mar, e os porcos todos se afogaram. Os pastores fugiram, foram à cidade, contaram todas essas coisas e o que tinha acontecido aos possessos gadarenos. Então toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, rogando-lhe que se retirasse imediatamente daquela região. Vejam bem que esta passagem é a prova de que estamos sempre cercados de espíritos, entidades invisíveis. São as entidades que já não têm mais corpo. Muita gente que muda de repente, ninguém está sabendo o que é, deu brecha e entraram os amigos da erraticidade e ali fazem a sua baderna. É muito comum a gente ouvir dizer: "Mas para que Deus, seu fulano, depois de tantos anos, um homem de bem, agora virou a cabeça. Ah, veja só, Dona Ernestina, era uma senhora tão respeitável. Agora mudou o ritmo de vida, só chega em casa às 3 da manhã. Não há uma observação que não mostre que há mudanças esquisitas e aparentemente inexplicáveis. E em verdade, eu vos digo que não há nada inexplicável. Na LBV não há mistérios, tudo se explica. Há certas diferençazinhas nos evangelistas. Um, por exemplo, diz que era um gadareno. Outro já diz que eram 2 gadarenos. É ótimo isso. Prova que os evangelhos são autênticos. Mas o que está provado nesta passagem do homem de Gádara é que ele ficou tomado por 2.000 demônios. Como é que 2.000 podem tomar conta de um só? Vocês imaginaram um homem sozinho brigando contra 2.000? Então, noutra passagem, que é de Marcos, que conta isso com muito mais pormenores, está lá para quem quiser ler, que o homem era do barulho, então o amarravam com poderosas correntes, e ele rebentava as correntes.
Mas como é que podia ter tanta força para arrebentar aquelas correntes? Quem arrebentava eram aqueles 2.000 que estavam em cima dele. Uma vez eu vi uma meninota de seus 16 anos. Ela era empregada na casa de um médico. E o médico morava no sobrado. Então tinha aquelas casas de pedra, embaixo um porão habitável, mas que era mais depósito, e a família morava em cima. E deu a louca na escurinha. Ela virou bicho. Então começou a agredir todas as pessoas que passavam na rua. Dava cada tapa que pessoas fortes caíam no meio da rua, com a violência da tafona. Então vinham segurá-la, vieram os guardas da rádio patrulha, e ela pulava feito um macaco, mas dava cada pulo até o sobrado da casa. Coisa que ela normalmente não poderia fazer em hipótese alguma. O que é que isso prova? Que os espíritos transmitem ao obsidiado a sua força. Esse tinha a força de 2.000, por isso ninguém o podia segurar. E rebentava as correntes. Vivia no cemitério, vivia entre os túmulos. Parecia um bicho feroz. Quem é de vocês que não conhece, em certas casas, se não na própria, uns fatos parecidos? Uma irmã que de quando em quando vira bicho, o pai que de quando em quando vira bicho, o vizinho que de quando em quando vira bicho. Quem é que não conhece um caso assim? Às vezes é um patrão que vira bicho, o gerente de uma fábrica, o dono de um botequim. E agora? Como é que é o negócio? Daí as crises de tantas coisas que acontecem, vocês não estão sabendo de nada. Mas quem não conhece estes fenômenos chamados espíritas, mas que eu prefiro classificar de fenômenos científicos comuns, tanto que acontece num padre, o padre também vira bicho, o pastor vira bicho, o rabino vira bicho, o ateu que não acredita nisso também vira bicho. Quer dizer que dá em qualquer um, se aposta de qualquer um, o que prova que todas as criaturas são iguais perante Deus. Por isso São Paulo diz: quem não governa a sua própria casa, não pode governar a casa de Deus. Quem não souber governar o seu espírito, não pode governar a igreja, isto é, a assembleia. Não pode haver governo fora da verdade. Se o indivíduo não conhece a verdade, se ele não sabe nem como funciona o seu próprio corpo, essa questão, por exemplo, da psiquiatria. Da ontem uma senhora escreveu aquele bilhete dizendo: o que é que eu devo fazer? Confesso que eu estou tratando aí com um psiquiatra há 2 anos e não melhoro. O que é que o senhor acha? Então eu respondi: minha irmã, eu sou um homem que respeita a medicina, porque a medicina honesta, ela é de Deus. A medicina dos patifes não, essa é do diabo. Mas nós procuramos prestigiar a medicina de Deus. Se esse homem conhece os tais fenômenos espíritas, ou metapsíquicos, ou parapsicológicos, continue com ele. Se não, largue já! Porque um médico psiquiatra que não acredite na alma, na presença dos espíritos, leva o seu paciente à loucura. Todo psiquiatra assim já é meio tantã, reparem bem. Começa aquele de tanto privar com os malucos, herdou os tiques dos malucos.
e tem as mesmas coisas, os mesmos cacuetes dos doentes que ele cura. Que ele pensa que cura, acaba no hospício também com eles. Quem não conhecer as realidades espirituais não pode curar ninguém. Então Jesus, que não era psiquiatra, não era psicanalista, não tinha diploma de doutor, curou o gadareno e arrancou de sua moleira 2.000 espíritos maus. Da sua prova kármica, evidentemente, tudo isso tem sua explicação. Mas eram 2.000 em cima dele. O homem estava completamente louco, já não era mais a chamada obsessão, era possessão. Não era mais um obsidiado, era um possesso. Jesus, sem ser psiquiatra, Jesus, sem ser psicanalista, Jesus, sem ser doutor, deu apenas uma ordem e eles foram baixar os corpos. Os corpos se afogaram. Ficaram tão apavorados que foram todos se afogar no rio. Então, viva ele, bebê! Viva o Brasil! E viva Jesus!